Em São Paulo vivemos clima de Nordeste, calor, tempo seco, vivemos uma das piores secas da nossa história, uma crise hídrica sem precedentes, não chove, quando chove não resolve, a água está evaporando nos reservatórios e isto afeta a vida de todos, pois sem água a terra não produz o seu fruto, sem água a indústria não produz nada, sem água a nossa vida está ameaçada. Mas seria isto um castigo divino? A profecia diz que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria, e a ciência pode ser usada tanto para o bem de poucos como para o mal de muitos. Paulo, nesta passagem, pediu oração para que ele fosse livre de homens maus e dissolutos, porque a fé não é de todos. E hoje, como nos tempos de Paulo, existem homens maus e dissolutos que estão no topo da ciência a serviço de Satanás, o pai da mentira, manipulando o clima. Para muitos isso não passa de teoria da conspiração, mas é uma conspiração que em 1995 foi mostrada neste jogo. E esta conspiração envolve o Vaticano. Aqui vemos a figura de um Papa com um olho que tudo vê na mitra papal. Quem não se lembra dos atentados de 11 de setembro de 2001, mostrados no jogo 6 anos antes de acontecer? Que ironicamente também foi mostrado no desenho dos Simpsons. Centro de Controle de Doenças. Você acredita que o homem pode criar vírus em laboratórios, como H1N1, Ebola? E os Simpsons também fizeram uma propaganda irônica do Ebola antes dele ressurgir na África. Você tomaria a vacina desenvolvida pelos mesmos desenvolvedores do vírus? NASA. Aqui vemos uma montagem de estúdio insinuando como se o homem estivesse na Lua. Nem tudo o que aprendemos na escola é verdade. Copa do Mundo, outra grande mentira. Feministas. Manhã agitada nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro. Com os seios de fora e gritando turistas sexuais voltem para casa, ativistas do Fêmen protestaram contra o turismo sexual no Brasil, que, segundo elas, aumenta durante o carnaval. Mulheres protestando contra o turismo sexual expondo seus seios no aeroporto. Parece uma piada, mas também faz parte do jogo. Olha esta aqui. Parece uma profecia. Impressionante. Crise energética. Usina nuclear, acidente nuclear. Você se lembra do acidente nuclear que houve em Fukushima, no Japão? Agora, o que causou aquele acidente? Um tsunami, ocasionado por um terremoto, que vitimou milhares de pessoas no Japão. Na imagem vemos a figura de um homem controlando o clima. Você duvidaria que o homem tem tecnologia para criar tsunamis, terremotos, fazer chover muito ou pouco, criando as secas? Olha esta. Global warming, aquecimento global. Será que Deus está nos castigando com aquecimento global? Ou Satanás, o pai da mentira, está enganando o mundo inteiro com isto? Olha esta carta, mensagem subliminar. Na imagem vemos um sorvete com a inscrição da palavra sexo em forma de cobertura. E como mensagens subliminares são muito comuns no desenho dos Simpsons, você consegue identificar mais uma? Aqui vemos o Bart escrevendo subliminal messagores. I will not plant. Observe que aparecem letras brancas e verdes. E as letras verdes formam o nome Al Gore. Mas quem é Al Gore? Al Gore é um ambientalista e foi vice-presidente dos Estados Unidos na era Clinton. Foi ele quem descobriu o global warming. E ele saiu pelo mundo inteiro anunciando o apocalipse do aquecimento global, que a Terra está aquecendo e as principais causas são o desmatamento da Amazônia, os combustíveis fósseis que os carros, aviões e as indústrias emitem na atmosfera, e para salvar o planeta, o mundo tem que ser mais verde. A civilização humana tem que plantar mais e se adequar a uma nova forma de vida, sem indústrias, sem fábricas, mas seus argumentos têm sido refutados por outros cientistas que têm defendido que o global warming é uma hipótese e não uma teoria comprovada cientificamente. Só que a história foi reescrita para dar apoio a essa hipótese. E pasmem, o gás carbônico que o homem solta na atmosfera
também é responsável pelo aquecimento global. Olha só esta matéria. Em Washington, ciclistas pagam imposto por CO2 liberado na respiração. Senadores do estado de Washington, nos Estados Unidos, propuseram um imposto direcionado especificamente aos ciclistas. Vamos ver a argumentação de um destes senadores. O senador Ed Orcutt alegou que os impostos estão relacionados à emissão de gás carbônicos geradas pelos ciclistas. O ciclista tem um aumento no ritmo cardíaco e na respiração. Isso significa que o ato de andar de bicicleta emite mais CO2 que um motorista. Desde que o CO2 é considerado um gás de efeito estufa e um poluente, então os ciclistas realmente poluem o ar enquanto passeiam. Parece uma piada. Quando andamos de bicicleta ou praticamos alguma atividade física, na visão destes caras, também estamos contribuindo de alguma forma com o global warming, pois emitimos mais CO2 e poluímos mais do que um carro. E teremos que pagar o CO2, que será um imposto global. Sabe por quê? A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, Tem muita do ser gente humano. neste mundo. Cada dia nascem mais e mais pessoas e isso é ruim para o planeta. Só que o Bart está avisando para o Al Gore que não vai plantar, ou seja, que não vai contribuir. E o planeta é pequeno demais para muita gente, e para salvar o planeta, muitos terão que morrer. Erected by a secretive group, the Georgia Guidestones are a testament to the elite's plan for a world religion, global laws, with a global court and army to enforce it. And set in stone, it is written that the population never rise above 500 million. E Al Gore lançou um livro sobre aquecimento global, e no lançamento do seu livro numa livraria em Chicago, muitos simpatizantes da sua hipótese compareceram para receberem seu autógrafo. Só que no mesmo evento foram pessoas que o confrontaram, pois através de um vazamento de e-mail souberam que dados do clima foram manipulados, e esta farsa ficou conhecida como Climategate. Sir, can you comment on the email the documents that were revealed that were hacked on ClimateGate? ClimateGate that says that the research is a fraud and it's all manipulated, sir. Can you give a comment? Can you give me a comment, sir? It's fraud. No order, eugenics operation. Don't touch me. This is a eugenics operation. Look at it. Weather Channel is trying to sue Al Gore. Look it up. This is a eugenics program. This is New World Order. He lies to all of us. He lies to us before. Wake up, people. Wake up. Wake up. This is the New World Order. Can I give you that, Mr. Gore? It's just science that shows that 31,000 scientists are speaking out against your eugenics club of Rome agenda, sir. The New World Order will fail, and we realize that this is against our sovereignty. I have a First Amendment right. You do not need to assault me, sir. I am leaving. I am leaving. You do not need to assault me, sir. I have a First Amendment right. This man wants to create a centralized global government. 31,000 scientists. That man this is Nazi fascism. Who are you? Any comments on ClimateGate? The emails that prove it's a scam, it's a farce. Global warming is a joke. Any comment? Comment on ClimateGate? ClimateGate, First Amendment rights here. ClimateGate! ClimateGate! Research ClimateGate! This guy's a fraud! It's a scam! They are trying to institute a global government through a carbon tax! This guy's working on a carbon tax! That's all it is! It's global government! There are 30,000 scientists trying to sue this guy! John Coleman, the founder of the Weather Channel, is suing this bum! You're all in line for this bum! It's a global government! Get your hands off me! First Amendment rights! Get your hands off me! E Al Gore esteve recentemente no Brasil dando uma palestra sobre aquecimento global no momento de uma das piores secas que vivemos. Ele escolheu justamente o Brasil para dar um curso para ativistas de mais de 50 países. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, escolheu o Brasil para treinar ativistas de mais de 50 países contra os efeitos das mudanças climáticas no mundo. Al Gore está no Rio de Janeiro e conversou com a repórter Sônia Bride. Eu espero que agora que a eleição ficou para trás, as pessoas prestem atenção ao que os cientistas estão dizendo. E eles afirmam que a água que enche as represas em São Paulo vem da Amazônia.
Meu único medo é que vamos demorar demais a tomar decisões e deixar uma conta grande para nossos filhos e netos. Mas vamos resolver isso. Quando percebermos que podemos fazer o que deve ser feito, vamos nos perguntar o que é a coisa certa a fazer e vamos fazer o que é certo. Mas é melhor que seja logo, em vez de tarde And demais. set in stone, it is written that the population never rise above 500 million. Fala que o desmatamento da Amazônia é a principal causa da estiagem em São Paulo, mas não fala dos rastros químicos no Brasil e no mundo inteiro, nem da RAARP. Meio de comunicação. A Ilumicorp usa os meios de comunicação para moldar a opinião pública sobre os eventos da atualidade e assim consolidar as atitudes desejadas sobre a nossa agenda futura. Através das notícias, do entretenimento e da publicidade, podemos programar uma variedade de reações e emoções na mente coletiva do povo. Por exemplo, estamos diretamente dirigindo o movimento ambientalista do jeito que nos convém, como, por exemplo, o controle global do clima através da RAARP e dos rastros químicos. Faremos com que o povo se assuste para que aceite a agenda global das nossas agendas políticas. A nova ordem mundial é um plano tão diabólico que parece loucura. E pior é ver muitos atribuindo todo este engano, toda esta mentira a um castigo divino. Ou seja, não está chovendo porque o homem é culpado e Deus está castigando o homem. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, do ser humano. O que a mídia diz é aquilo que a religião repete. Não devemos confundir a onisciência de Deus com a responsabilidade, irresponsabilidade e a maldade humana. O mundo está sendo preparado para uma nova ordem mundial e essa desestabilidade climática faz parte deste processo. As pessoas não podem imaginar o que estamos planejando em segredo. Logo, inclusive o clima será uma ferramenta sob o nosso controle. Seremos capazes de criar secas, inundações, furacões e inclusive tsunamis, sem deixar vestígios do delito. Nós estamos vivendo uma guerra fria. Estas desestabilidades climáticas são sinais e prodígios de mentira. E, independente disso, temos que orar pela chuva, orar contra esse sistema diabólico. O próprio Deus que permite o sofrimento, ele sofre também, porque ele não pode ultrapassar sua própria palavra e nem anteceder o seu juízo. Estas injustiças vão acelerar o processo do seu juízo e da sua vingança, e ele vai intervir e vai virar este jogo com 7 trombetas e 7 taças. A Terra está em aquecimento acelerado e a culpa é nossa, do ser humano. Isto é mentira. A promessa que Jesus fez é que os mansos herdarão a terra. O Apocalipse diz que a nova Jerusalém descerá do céu e vai chegar o tempo que ele vai destruir os que destroem a terra.